E já começou o desespero. Técnico Abel Ferreira cutuca Flamengo e diz que não tem como competir em orçamento. Eleito craque do jogo, uruguaio De La Cruz brilha jogando mais avançado e mostra versatilidade em vitória do Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola. Põe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que ontem venceu o São Paulo no Maraca. 2-1, gols de Luiz Araújo e De La Cruz, que não para de fazer gol. Um início absurdo do uruguaio, 2 jogos, 2 gols e uma assistência. E ontem o Luiz Araújo, que começou no banco de reservas, o Tite começou poupando ele e o Arrascaeta, entrou logo aos 12 minutos com uma lesão aí no tendão de Aquiles. O Cebolinha sentiu dores depois de uma jogada com o jogador do São Paulo, né? Ele recebeu um pisão ali no calcanhar e teve que ser substituído. O De La Cruz atuando na direita, o Bruno Henrique na esquerda, e aí o De La Cruz ele corta para o meio, dá aquele chute segurando o R2, pique videogame, um golaço sem chances para o goleiro Rafael do São Paulo, né? E aí o Flamengo controlou as principais ações, foi mais intenso, teve mais volume de jogo, e chegou aí ao segundo gol com o De La Cruz, e teve uma brilhante participação aí, né, do Pedro. O Bruno Henrique também jogou muita bola, mas quem foi eleito craque do jogo foi o uruguaio De La Cruz, que está realmente jogando muita bola. Ele foi o destaque aí. Jogou mais avançado ontem, né? Porque não tinha o Arrascaeta, então ficou para ele aí toda a função de criação, o meio-campo, né? Ele que participava aí de quase todas as jogadas, foi peça fundamental no jogo de ontem e será assim no restante da temporada, né? Ele deu uma assistência para o Luiz Araújo e acabou fazendo um gol, recebeu a maior nota na partida, né? Quando você faz um gol e dá uma assistência num placar de 2-1, você acaba sendo destaque, e por outras coisas também que ele fez no jogo. Ele foi o dono do meio-campo ali, né, diante do São Paulo, e ele chegou a falar sobre essa função mais adiantada. Foi perguntado na zona mista por alguns colegas da imprensa e disse o seguinte: não é uma função que eu desconheço. Jogo nessa posição na seleção uruguaia e também fazia isso no River Plate, um pouco mais adiantado. Tenho sempre que estar preparado para o que o treinador pedir e o que o jogo apresentar. Tenho sempre que me entregar ao máximo, disse aí o meia após a partida. Que grande jogador é o De La Cruz, craque de bola, e que grande contratação fez o Flamengo ao pagar a multa lá no clube argentino, lá no River Plate. Bom, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Rafa, mas é a segunda rodada. Mas você não tem noção do peso, do tamanho dessa liderança, do tamanho dessas 2 vitórias seguidas, né? A vitória diante do São Paulo, 2-1, colocou o Flamengo nessa condição. Bom, mais 3 pontos na conta, 6 ao todo nessas 2 primeiras rodadas. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense fora, venceu o São Paulo em casa, agora pega uma pedreira, pega o Palmeiras lá no Allianz Parque, que perdeu ontem para o Internacional, hein? O Palmeiras perdeu em casa para o Internacional. Isso fez com que o Inter ficasse com o mesmo número de pontos do Flamengo. Tá lá, Flamengo e Inter com 6 pontos na liderança. A diferença é que o Flamengo está na frente pelo critério de saldo de gols. Então, Flamengo e Inter com 6 pontos, e Flamengo e Palmeiras medem forças na 3ª rodada no próximo domingo. No entanto, o clássico interestadual já começou a render assunto bem antes de acontecer. Isso porque, questionado sobre o adversário rubro-negro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu uma resposta atravessada para falar que o que o Mengão tem mais do que a equipe paulista. E aí perguntaram para o Abel Ferreira ontem na coletiva. Abel
pé da vida, né? Tinha perdido o jogo. O que o Flamengo tem mais do que o Palmeiras, Abel? Aí ele respondeu, o que eles têm? Tem mais dinheiro para contratar jogadores prontos. Só isso. Não sei o método de trabalho, se é parecido. Vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores e um treinador que disse que se forem contratados jogadores para dar base, eles os têm lá. Disse que quer jogadores prontos. Isso foi ele quem disse, não eu. Iniciou a coletiva após a derrota do Palmeiras para o Internacional. E o Abel Ferreira finalizou dizendo, tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com a seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelo branco do que eu, melhor do que eu. É um jogo que vamos discutir como sempre fazemos com todos os nossos rivais, como foi hoje. Aí o Abel Ferreira, ele resolveu dar aquela cutucada, dizendo que o que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem. Tem mais dinheiro para contratar jogadores feitos, jogadores prontos. E aí eu colocaria nessa resposta, Abel, o que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem, Mundial. Inclusive, eu mandei essa pergunta para o Tite ontem, na coletiva, né, eu pedi para ele falar sobre o De La Cruz, o início do campeonato do De La Cruz, a partidaça que fez ontem o Uruguai, a partidaça que fez o Bruno Henrique, a intensidade, né, que aumentou no segundo tempo. E aí mandei para o Tite. Tite, se você me permite, o Palmeiras perdeu para o Internacional e é o próximo adversário do Flamengo. E viralizou uma fala do Abel Ferreira, quando ele foi perguntado o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem. E ele falou de orçamento. O Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores feitos. O Palmeiras não tem. Aí eu perguntei para ele, Tite, você concorda com essa frase, com essa fala do Abel Ferreira? Aí o Tite falou assim, aí o Tite contemporizou, claro, né, o Tite é aquele lorde, né, muito bem educado, e aí ele falou, olha, eu entendo a tua pergunta, mas eu preciso analisar o contexto, né? A coletiva do Abel estava rolando quando estava no final do jogo do Flamengo ainda, então ele não teve tempo, ele acabou o jogo, foi pro vestiário e tal, mas eu tentei explicar o que aconteceu. Aí ele falou, olha, preciso analisar o contexto. Só que ele virou pro lado, e aí perguntou pro Bruno Spindel, diretor executivo, sobre orçamento. O Flamengo é o maior? São 6 equipes no país com o mesmo orçamento, né? E aí o Spindel confirmou, sim, são 6. Então o Tite respondeu essa fala aí, essa resposta do Abel Ferreira. O que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem? Dinheiro para contratar. E o Tite respondeu, dinheiro para contratar jogadores feitos são 6 equipes no país com o mesmo orçamento. Aí se a gente for analisar, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, de repente, Botafogo agora com a SAF, Botafogo gastou 100 milhões com apenas um jogador, que foi o Luiz Henrique. Então tem dinheiro para contratar. Aí se você for pegar mais 2 clubes, quem é que a gente pode colocar? O Corinthians, mesmo endividado, mesmo quebrado, contratou muito nessa janela. O Internacional pode ser um 6º time aí, com o mesmo investimento do Flamengo, que contratou também muitos jogadores. Pode colocar então nesse top 6 aí. E o Abel Ferreira fez questão de elogiar, né, o trabalho do Tite, disse que o Tite é um treinador mais conhecido que ele, disse que o Tite é um treinador melhor do que ele até. E aí, você concorda? Começou, hein? Flamengo e Palmeiras começou antes do tempo. E domingo, a bola rola lá no Allianz Parque. Já imaginou o Flamengo vencendo a 3ª seguida do Palmeiras lá dentro? Vamos com tudo, hein? Eu volto ainda hoje com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, na moral, é porque você curte o nosso trabalho. E se você gosta do trabalho do Rafa, dá aí aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui embaixo, botão inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo e vamos com tudo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!